Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal Joe Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Igor Pinheiro, advogado especialista em Direito do Trabalho, Direito Constitucional e do Consumidor, que vai abordar o tema o uso da inteligência artificial na advocacia, inovação, riscos e reinvenção profissional. Olá, doutor Igor, tudo bem? Olá, doutor Raul. Tudo ótimo comigo, espero que o senhor também. Em primeiro lugar, agradeço a redação, agradeço ao videocast por me receber num tema de tanta importância. Espero que a gente tenha um encontro maravilhoso aqui. Realmente esse tema é um tema muito bom e é uma novidade muito grande, né? Eu acho que chegou para mudar o conceito da advocacia, como aconteceu na época do computador. Como a gente estava conversando ainda agora, houve um salto, né, no judiciário da máquina de escrever para o computador. Eu acho que esse salto agora para a inteligência artificial é mais ou menos na mesma proporção, porque é uma ferramenta muito importante para a advocacia e que traz muitas novidades e possibilidades do advogado desenvolver melhor a sua atividade e ganhar tempo, né? Mas, doutor, em termos práticos, como a inteligência artificial já está presente no dia a dia de um escritório de advocacia? Em sua opinião, como é que essa questão está acontecendo hoje? Doutor, obrigado pela pergunta. Creio que as pessoas não fazem ideia do quão a inteligência artificial, por meio dos algoritmos, está presente em todos os setores de toda a nossa vida, desde a escolha da compra de um produto, que é baseado por um estudo, desde a escolha de um filme no aplicativo de streaming, sim, ou na coleta de dados em relação a uma compra realizada no cartão de crédito para verificação junto à instituição financeira se houve fraude. Sim. Então, o que eu quero dizer com essa introdução é que o tema é inevitável, já existe, em termos gerais, para todas as pessoas que têm qualquer relacionamento de consumo em sociedade com a tecnologia. Eu tenho um computador, eu já estou relacionado com esses sistemas. Eu tenho um smartphone, já estou relacionado com esses sistemas. Então, a partir dessa concepção, em relação aos escritórios de advocacia, continuo dizendo, é inevitável. Um exemplo que eu queria trazer hoje é que nós, que somos privilegiados de ter vivido a revolução tecnológica informacional, de termos vivido numa era onde a internet não era de largo alcance, depois veio a internet de escada, e nós podemos atuar ou estudar pela internet, além dos livros. Depois vieram buscadores de alta eficiência, como o Google, sim, e outros sites. E muito foi debatido naquela época. O conhecimento jurisprudencial, o conhecimento doutrinário está nos livros, eu posso buscar no Google. Houve essas discussões éticas de boa prática também. Sim. E hoje em dia estamos discutindo a IA deve ser utilizada, a IA generativa, qual o limite ético? Será que é importante eu comunicar ao cliente? Será que é importante eu comunicar também ao juiz o que eu te dizer e a IA? Então, toda essa revolução, ela traz um panorama importantíssimo para as ferramentas que nós utilizamos hoje em dia. E, assim como aqueles advogados que não podiam se negar a utilizar a internet para realizar seu trabalho no passado, eles também não poderiam se negar a utilizar buscadores, creio que também não devem se negar a utilizar recursos de IA generativa para estabelecer situações operacionais no seu escritório. E eu reforço a palavra operacional. Operacional estratégico, análise de dados, porque a parte da criatividade, a parte da competência, que a gente vai na conversa distinguir inteligência de competência, sim, ela pertence ao advogado, ela pertence ao profissional. E a parte de estratégia, naturalmente, né? A estratégia a utilizar no processo. Mas, doutor, quais os principais ganhos e riscos do uso da inteligência artificial na produção de peças processuais, na sua visão?
Sobre os principais ganhos e riscos, permeia a discussão em relação às boas práticas de uso. Se nos preocuparmos com essa questão de extrema relevância dos limites éticos do uso e das boas práticas, teremos sucesso no uso da inteligência artificial para todos os setores do escritório, seja no sistema operacional de produzir memorandos, ofícios, notificações extrajudiciais, estruturas de petição inicial, estruturas de contestação, análise de dados, ou seja, eu faço um banco de jurisprudência de determinado tribunal para estudar determinada tese e cruzo esses dados, ou então microdados relacionados a processos. Tenho uma oitiva de várias testemunhas num processo criminal, onde são 4 horas de depoimento e eu tenho um recurso com 5 dias para fazer e eu tenho que analisar todos os depoimentos. Com o uso da IA, eu posso fazer uma transcrição muito rápida desse vídeo, determinar prompts de comando, que aí a gente pode falar de engenharia e arquitetura de prompt, né? Que é a parte da criatividade, da competência do advogado na análise, em buscar esse dado e fazer a melhor análise possível dele, e cruzar esses depoimentos para determinado fim e encontrar uma determinada resposta, por exemplo. Perfeito. Né? Então, buscando boas práticas, que quais seriam? Acredito que comunicar aos clientes do uso de IA é importante, é uma boa prática. É um limite ético que não deve ser ultrapassado. O cliente precisa saber. Ele precisa saber, inclusive, como você faz o tratamento do seu dado. Aliás, isso é tão importante que tem legislação específica, Lei Geral de Proteção de Dados. Como, quando, onde, por quê, quem faz o tratamento desse dado. Então, a partir do momento que eu utilizo qualquer ferramenta, seja o PJE, seja o Google Drive, ou seja, um chat GPT, que eu estou tratando o dado do meu cliente, ele precisa saber a forma como eu trato esse dado. Então, isso é uma boa prática, isso é um limite ético que deve ser respeitado. Tomar cuidado ao escolher a ferramenta. Existem ferramentas gratuitas, existem ferramentas cedidas por Big Techs de forma gratuita também, e também a paga. Temos obtido melhores resultados de proteção de dados com as pagas, certo? Ainda assim, tratando-se de documentos sensíveis, por exemplo, torná-los anônimos, deixar apenas o dado necessário para análise, para o cruzamento de estratégia, mas proteger o nome do cliente. Por quê? Infelizmente, e a gente pode até utilizar mais para frente, se tivermos tempo, golpes e com o uso da IA são cada vez mais corriqueiros. Então, todas as informações relevantes já estão na internet. Mas as sigilosas, se você puder proteger ao máximo, que o faça. Senão, podemos inclusive ser responsabilizados por isso, porque temos dever de sigilo e de ética. Na sua opinião, como é que a gente pode equilibrar a inovação tecnológica com os princípios éticos da advocacia, já que o senhor está falando dessa preocupação com relação aos bancos de dados e às informações sigilosas? Utilizar ferramentas, não necessariamente somente a IA, mas ferramentas que todos já usamos, com o devido cuidado, tornar anônimos dados sensíveis. E para nós advogados, não só o lado do cliente, mas para nós advogados, quem sabe se pudermos contratar seguros de responsabilização civil por danos e perdas materiais ou morais, isso também é importante. Alertar os nossos clientes em relação a possíveis golpes, a possíveis vazamentos de dados, que às vezes acredito que se deu por nossa culpa, mas muitas vezes a gente percebe que são vazamentos de dados, por exemplo, que ocorrem no ambiente do site do Tribunal de Justiça. Isso acontece. Essa é uma questão muito polêmica, porque o PJE, se o processo não tiver sigilo de justiça, qualquer advogado, qualquer pessoa pode acessar e ter informações a dados relevantes de empresas e de pessoas, né? Então, eu acho que essa questão ela é bastante delicada, muito polêmica, e, assim, as próprias informações contidas no processo, que sempre tiveram antes de forma física, hoje de forma virtual, com mais facilidade de se obter, mas sempre teve lá. Então, exceto quando a lei assegura o sigilo de justiça, não tem como você saber quem teve essa informação, a não ser pelo registro que fica de qual foi o advogado ou a pessoa que
baixou o processo. E, doutor, a questão também é que, apesar desse dado ser público, as nossas fotos também são públicas. E muitas vezes, para quem tem perfil em rede social, ou um programa como este, a nossa voz, a nossa imagem, nosso movimento, nosso trejeito também se torna público. Sim, E claro. hoje em dia, principalmente com a nova IA, recentemente lançada pelo Google, disponibilizada ao usuário geral, que estão utilizando até para fazer memes, brincar na internet, os brasileiros, mas muitos golpistas estão utilizando esse tipo de dado, imagem, movimento, fala, para fazer clones muito realistas em vídeo ou em áudio e entrar em contato com esses clientes. Então, os advogados têm que estar atentos para a violação desse limite ético, que não acontece só no nosso meio, mas nos afeta. Então, preparar os clientes para isso também. Sim. Para que eles não acabem fazendo pagamentos diante de promessas de receber vultosos valores de dinheiro, tem etc. Tem que começar a colocar cláusula no contrato, né? Que o pagamento seja feito em determinadas circunstâncias, com telefonema prévio, né? Ou alguma coisa que assegure que é realmente o advogado que está falando com o cliente que ligou para o cliente ou o cliente que ligou para o advogado. No meu contrato, no escritório, existe uma cláusula chamada canal oficial de comunicação. O cliente tem a responsabilidade de tratar conosco por apenas um e-mail que está descrito no contrato e apenas 2 números de telefone que estão descritos no contrato. Ele não está autorizado a entrar em contato conosco, inclusive por outros números que ele não cedeu, porque ele também cede o e-mail e também diz qual é o número que ele entrará em contato. Então, por exemplo, ele perdeu o celular dele, ele teve algum problema, ele comprou um outro chip. Ele tem que comunicar. Ele tem que comunicar oficialmente ou então até comparecer ao escritório e mostrar que ele mudou de número. Porque nós não vamos ceder informações de processo nem realizar pagamentos, por exemplo. Claro, claro. Se não for por aquele canal de comunicação oficial que está no contrato. Isso respalda o advogado. Mas as pessoas são falhas, nem sempre isso respalda o cliente. Então, mantenha contato assíduo com seus clientes para evitar esses golpes, que também faz parte do nosso tema aqui, que agora com a IA tudo é possível. Exatamente. Na sua opinião, o judiciário brasileiro está preparado para essa revolução tecnológica? Graças a Deus, creio que o judiciário brasileiro está se preparando para essa revolução tecnológica. Estávamos conversando mais cedo sobre TRT-8 e o PJE. Creio que foi um divisor de águas e também se mostrou pioneiro, exportou tecnologia e conhecimento para os outros tribunais, levando aí boas práticas de uso do meio virtual, do processo judicial eletrônico, que hoje em dia facilitou nossa vida porque já está instalado em todos os tribunais. Alguns com alguns sistemas diferenciados, mas pelo menos os processos são sempre virtuais agora. Então, o judiciário tem se preparado, mas cabe a nós, advogados como classe, junto com a OAB, pedir, reunir, cobrar cursos para os próprios servidores, entrar em contato com as autoridades competentes que podem desenvolver isso e aumentar o nível de curso desses servidores. E acho que para os advogados também, né? Principalmente. A OAB precisa dar essa... Mas nós, advogados como iniciativa privada, fazemos isso que estamos fazendo aqui. Nós nos reunimos e discutimos e buscamos o avanço um do outro. Às vezes vendemos curso um para o outro, mentorias, mas nem sempre mas todos isso não atinge o servidor do tribunal. E falando especificamente dos advogados, nem sempre os nossos colegas todos têm condições de ter à disposição essas facilidades. Então, a OAB precisa, como ela fez na época do PJE, disponibilizar cursos de inteligência artificial para que os colegas possam continuar advogando, porque daqui a pouco não vai ser possível. Não vai ser possível. Tal qual foi necessário fazer curso para utilizar o processo judicial eletrônico e que foram 5 anos de luta, 5 anos de gente ainda perguntando em grupo de WhatsApp como é que faz, e até hoje eu acho que ainda existe. Sim. A capacitação deve ser contínua. Eu diria que ela não está nem no nível informacional, no nível educacional, ela está no nível de formação. Tem que ter um nível de formação. É um curso que a pessoa tem que fazer. E curso de IA é muito importante. Por quê? A gente volta para falar de engenharia de prompt, arquitetura de prompt. Vamos falar assim um exemplo fora da nossa bolha. Programador. 5 anos atrás, programador, todo adolescente queria ser.
estudava só para aquilo, já podia arranjar um emprego ganhando em dólar. Verdade. Só que com a IA generativa, especialista em linguagem e programação é uma linguagem, talvez esse tipo de serviço tenha se tornado obsoleto, porque a IA já programa. O que você precisa saber é conduzi-la à programação, conduzi-la ao objetivo. E isso é engenharia de prompt de comando. O que é prompt? É comando, é estrutura de ideia, é análise e comando estratégico. Então, engenharia do prompt serve para o advogado. Ele tem que saber construir um prompt de comando para que externar a sua ideia, a sua tese, a sua criatividade, para fazer com que aquela IA faça a tarefa operacional. No caso dos programadores, é programar, fazer a linguagem de programa, né? Mas quem teve a ideia de programar um aplicativo, como esse aplicativo se comportaria, se ele abria de determinada forma, fechava de determinada forma, se fazia pagamento ou não, isso foi tudo ideia do programador. Assim como nas petições iniciais, contestações e análise de dados, todas as ideias, a parte criativa tem que partir do advogado. E aí, o advogado tem que continuar em constante capacitação, em situações que às vezes é esquecido na formação. Muito Exatamente. se fala de estudar os princípios do direito à legislação e os códigos de processo. Pouco se fala de estudar todo o restante. Eu costumo dizer que quem só direito sabe, nem direito sabe. É verdade. Né? É verdade. A nossa profissão exige experiência, conhecimento, o que eu chamo de conhecimento de rua. Nós temos que ter atualização constante. Atualização constante. Eu diria que conhecer a lei e se atualizar, jurisprudência, decisão, isso é o básico. Isso aí é o básico. E hoje, como a gente está vendo, não só a lei, né? Tem que conhecer um pouco de informática e um pouco não, para conseguir, no mínimo, manusear a inteligência artificial, PJE e outras ferramentas à disposição, senão a gente não consegue advogar. Mas, doutor Igor, eu agradeço muito a sua presença, espero vê-lo aqui novamente para a gente discutir esse e outros assuntos. E muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, doutor Raul, o convite, agradeço liberar o convite. O programa é Habeas Data Online. Muito obrigado pela oportunidade de poder cooperar, ajudar, trocar informação. Isso aqui é muito satisfatório. Muito obrigado.